pra ser bem sincera com vocês, a arquitetura não fazia parte da minha vida até 2021, que foi quando eu criei a O Creator. Antes disso, na época da pandemia ainda, eu me vi em um caminho onde eu precisava estudar. Na época eu estava fazendo faculdade de marketing, um tecnólogo aqui em Fortaleza, e foi na mesma época da pandemia. Então, vários cursos surgiram. Uma determinada pessoa que eu admiro na área do marketing começou a falar muito sobre temas como soft skills, habilidades comportamentais, neuromarketing, e foi aí que eu percebi que eu precisava saber muito mais do que o marketing, ainda que eu estivesse no início da minha faculdade. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, e quando eu admirava muito uma pessoa, eu realmente escuto até hoje tudo que ela tem para falar. Eu procuro focar as minhas inspirações e as minhas referências em poucas pessoas, porque dessa forma eu acredito que eu consigo trilhar um caminho único e não ficar escutando várias pessoas, várias informações e vários direcionamentos. Então, na época, essa pessoa, o nome dela é Patrícia Mirza. A Patrícia lançou uma espécie de mentoria, que eram 4 encontros ao vivo com ela. Cada encontro tinha mais ou menos 2 horas, 3 horas de duração. E pra mim, na época, foi uau. Eu fiz um investimento que era muito alto pra mim na época. Eu trabalhava como recepcionista de um box de CrossFit e em paralelo eu também fazia a faculdade. Então na época da pandemia tudo parou e eu preciso fazer alguma coisa para que o meu conhecimento não fique limitado só naquilo que eu tô estudando na faculdade. E eu fui muito estratégica também investindo nesse curso, porque eu não queria apenas aprender. Eu queria, na verdade, ter o acesso. E eu sabia que para eu ter acesso à Patrícia, eu precisava investir. Eu sempre fui essa pessoa. Então essa foi uma forma que eu encontrei que na época para mim não era estratégico. Era realmente muito do meu feeling e muito... Sabe quando vem algo de você e você pensa, caraca, você pode chamar de intuição. Eu chamo de Espírito Santo. Eu sempre tive esse direcionamento muito claro do Espírito Santo, que para mim era muito intuição. E foi a partir daí que tudo começou. Acabei de perceber que a minha logomarca não tá aparecendo, mas tá tudo certo. Depois disso, ela abriu vagas para trabalhar em uma das empresas que ela tinha. E adivinha quem foi que se inscreveu? Exatamente. Participei da seleção, na época eu acho que tinham 100 pessoas. Foi algo realmente grande, nacionalmente falando, aqui no Brasil. E só para vocês terem uma noção, na época, além do recrutador, a gente teve algumas dinâmicas para fazer, onde todos os participantes, os selecionados, digamos assim, né, os pré-selecionados, eles podiam julgar quem eles achavam que deveriam ficar no time e quem eles não gostariam que ficassem no time. Na época, absolutamente todo mundo votou para eu sair. Ninguém queria que eu ficasse no time dela, porque tinham etapas dentro dessa seleção, acho que durou uns 2 dias. E conforme a gente ia progredindo nessas etapas, ia ter o resultado final do time montado. E eu lembro que no mesmo dia, o recrutador falou que eu não ia ficar no time, que eles tinham se reunido e que eu tinha sido uma das candidatas a não irem para a fase final. E eu lembro exatamente o quanto eu não fiquei triste com aquela informação. Eu lembro nitidamente, eu não sei se eu vou achar os stories aqui. Esse ano, eu recebi um feedback que eu precisava melhorar a minha comunicação, né? Porque como eu liderava uma equipe, liderava equipes, eu precisava ter uma boa comunicação, né? Com as pessoas, e não somente no A1, que a gente fala. E hoje eu recebi esse feedback, porque eu estava em grupo, e eu percebi o quanto a minha comunicação muda, sabe? O meu tom de voz, ele muda. E eu gravando esses vídeos, eu acabo fazendo um exercício, e é por isso que minha cara está tão presente aqui, nesses últimos dias. Porque eu preciso melhorar isso em mim, e eu já estou procurando fazer isso, né? Como vocês podem ver. Mas eu gravei um story falando que eu não tinha passado e que aquilo pra mim era incrível, porque eu tava vendo uma oportunidade pra melhorar o meu desempenho, pra melhorar as minhas habilidades comportamentais, pra que eu passasse, porque eu sabia que eu ia passar. Eu sabia que eu não tinha investido em vão, eu sabia que eu já tinha tido um contato com a especialista antes,
Então, pra mim, era algo muito que aquilo era só um momento e que de alguma forma eu ia sim conseguir. Eu não sabia como ainda, mas eu sabia que eu ia conseguir. E quando foi no terceiro dia, eu acredito que eles já tinham. Ela me ligou e falou que eu ia sim fazer parte do time, porque eu tinha sido aluna dela. Visibilidade e sangue no olho. Velho, tem alguma restrição aqui? A gente pode falar de tudo aí. Nós trabalhamos um bom tempo juntas no time, na época a gente fez lançamento. Eu não fazia ideia como que lançava pessoas, mas na época da pandemia foi quando os lançamentos de fato existiram, aqueles lançamentos super temáticos e super mirabolantes que o digital começou a fazer para criar esse movimento de fato dos cursos, das mentorias, das consultorias. Logo na época, a gente percebeu, eu em conjunto com ela, tá? Que eu era muito boa em gestão. Para além da parte mais técnica, eu era muito boa gerindo os projetos. Eu sou ainda uma pessoa altamente organizada. Eu não chamo de metódica, eu chamo de fato de organizada. Eu gosto das informações muito claras, então eu sempre fui essa pessoa de gostar de ver visualmente, gostar de ver as coisas organizadas. Tanto a minha cabeça funciona melhor, quanto também eu consigo gerir o time melhor dessa forma. Então, na época, eu fiquei gerindo o projeto como um todo, gerindo a parte toda do criativo, tráfego. E em paralelo, eu tava bem no início da All Creator. Ela me indicou, a Patrícia me indicou pra uma cliente aqui em Fortaleza. Eu não sabia, não fazia ideia quem era. Só que ela falou assim, Carol, eu tô com uma amiga minha, muito próxima, e ela tem um escritório de arquitetura. Eu preciso que você vá lá tal dia, tal horário. E nessa reunião, eu pude conhecer um universo que eu não conhecia, já tinha trabalhado naquele prédio, mas não em uma sala projetada, não em arquitetura em específico. E foi aí que surgiu Marketing para Arquitetos. A minha primeira cliente presencial foi uma arquiteta aqui em Fortaleza. Após ela surgiram outros, já trabalhei com panquecaria, salão de beleza, nutricionista, advogada e também com outras arquitetas de 2021 até 2022. Em 2022 eu decidi passar um tempo em São Paulo, fui a São Paulo. Lá uma cliente aqui nossa de assessoria e captação de vídeos, ela foi para São Paulo, foi mais ou menos na época da Casa Co, junto com a época da Expolux na Expo Center, e a Casa Co já era na Avenida Paulista na época. E nessa captação que eu tive com essa cliente lá, eu conheci outro lado da arquitetura. Uma arquitetura que eu ainda não tinha me dado conta que existia, muito porque os escritórios de arquitetura, eles variam de porte, eles variam de visão de marca, eles variam de valores, eles variam de clientes principalmente. Então foi quando eu conheci muito mais da arquitetura, principalmente a arquitetura paulista. E quando eu voltei de São Paulo para Fortaleza em 2022 também, porque o meu ano de 2022, ele foi extremamente agitado, eu nichei na arquitetura. E quando eu nichei na arquitetura em 2022, chegamos a trabalhar também com uma light designer. O nome dela é Beatriz Mapurunga, também alavancou muito o nosso conhecimento e aprimorou muito o nosso olhar também, a nossa expertise na arquitetura. Trabalhamos também com fotógrafos de arquitetura de renome aqui na região, acredito que a nível Nordeste. Então aprimorou muito o nosso olhar também, principalmente mais da sensibilidade do tato no audiovisual. Então foi dessa forma que a arquitetura chegou para mim, de uma forma muito despretensiosa, mas também muito intencional, ainda que eu não fui focada na arquitetura no primeiro momento. Não, eu fui focada no que eu precisava aprender, no que eu precisava desenvolver, em pessoas que eu precisava me conectar. Na época eu morava com a minha mãe ainda, então a gente morava em uma região que não tinha como ter bons contatos, não tinha como ter um bom networking. A gente morava um pouco mais afastado de Fortaleza. Todo o meu ciclo também de escola, na época, grupos assim, eles não eram grupos que eu me imaginava há 10 anos estando. Então, eu me movimentei, e esse movimento que eu tô comentando com vocês é um movimento que ele existe até hoje. Eu não sou uma pessoa conformada, eu não gosto de ter uma vida muito acomodada, eu não gosto de estar limitada, eu não gosto de me ver em uma caixinha, eu vou ter sempre que ficar naquela caixinha, não, muito pelo contrário. A arquitetura para mim, até hoje, também pelo fato de eu ter decidido nichar, eu acredito que a gente
faz o que a gente faz por um motivo, por um porquê. É um trabalho colaborativo, é um trabalho muito mais do olhar de vocês, que a gente precisa transcrever, é muito mais de estratégias, do porquê, de uma visão de marca. Então, a arquitetura, para mim, ela surgiu dessa forma e eu acredito que juntos não apenas transcrevemos e traduzimos sonhos, mas também compartilhamos e traduzimos a visão de marca que nós temos e do porquê, do o que nos motiva para fazer o que a gente faz. Esse, inclusive, vai ser o tema do nosso vídeo 3 dessa sequência, que eu estou primeiro contando a minha história. Já estou, inclusive, com vários temas aqui, tá? Para trazer mais conteúdos para cá, para o YouTube, mais conhecimento para vocês. E certa vez eu ouvi uma frase que era bem assim: ouro no gratuito e diamante no pago. E essa frase ficou também como um mantra na minha vida. E tudo que vocês verem até aqui, por aqui, seja no Instagram ou seja também aderindo à nossa expertise e o nosso olhar, eu tenho certeza que também vai acrescentar, vai te direcionar e vai também te fazer ir a um novo patamar de escritório e de marca.